Bom, então eu falei para vocês que na etapa de análise, né, a gente precisa descrever o processo através de um modelo. Então, basicamente, a gente tem então, a partir da representação esquemática de um fluxograma, de um desenho de processo, né, representando o meu processo, eu posso escrever, né, equações que precisam ser satisfeitas. Tá? Por exemplo, balanços de massa, balanços de energia e equações que a gente chama de equações constitutivas, que são equações que são inerentes ao meu modelo. Por exemplo, a definição de um índice de desempenho, por exemplo, conversão no reator. Isso é um índice, uma definição. Então eu preciso colocar essa equação dentro do meu conjunto de equações para descrever o meu modelo do processo. Então, basicamente, a gente tem as equações, né, os princípios fundamentais, ou chamadas equações governantes, como balanço material, né, balanço de energia, balanço de quantidade de movimento. Então, eu preciso garantir, né, essa conservação, é uma restrição da natureza. Tá? E equações constitutivas, por exemplo, as equações de fenômenos de transporte, por exemplo, para os fluxos, né, de momento, calor e massa, equações que descrevem o modelo cinético da reação química, né, equações de equilíbrio de fases, né, equilíbrio químico, tá? Outras relações empíricas, ou seja, que são obtidas a partir de dados experimentais e definições ali. Então, todo esse conjunto define, né, o meu modelo, que tem uma série de variáveis, tá? Então, basicamente, na engenharia da indústria química, a indústria de processos de transformação, a gente tem três pilares: a termodinâmica, os fenômenos de transporte e a cinética química, tá? Então, a partir desses três pilares, isso, né, a gente tem então as operações unitárias, que são as operações individuais que ocorrem nos equipamentos, tá? E eu cada equipamento tem suas particularidades, suas equações constitutivas ou fenômeno, né, envolvido dentro dos equipamentos, tá? Eu tenho então a área de modelagem, onde eu então escrevo um modelo matemático, né, das minhas operações interligadas. A área de simulação, onde o foco é resolver esse modelo através do uso de computadores. E, né, acima disso, eu tenho então a etapa de controle, manter o meu processo dentro das condições esperadas, e a otimização, onde eu busco ali, né, no projeto, no controle, na operação, né, obter um melhor desempenho do meu processo. Então, basicamente, né, a gente precisa ter um grande entendimento, né, dos fenômenos físicos e químicos que ocorrem ali naqueles equipamentos, tá? Então, assim, um engenheiro de processo, né, ele precisa ter uma boa base de física, ele precisa ter uma boa base de química, tá? Eu preciso entender a reação que está acontecendo ali. Eu preciso entender como é que o calor se transfere, qual é o limite para que isso ocorra. Eu preciso entender, né, a física e a química por trás dos meus equipamentos, tá? Então a gente tem, né, fenômenos que ocorrem, né, no equipamento. Por exemplo, a termodinâmica, ela vai me fornecer a quantidade de calor e de energia necessária para a transformação, né, ou o limite dado pelo equilíbrio ou máximo rendimento que eu posso obter de uma reação química. Os fenômenos de transporte, que se dedicam a entender os mecanismos pelos quais calor se transfere, massa se transfere, quantidade de movimento se transfere. Isso é muito importante para dimensionar os meus equipamentos. A cinética química, que estuda o mecanismo reacional, tá? Para que a gente possa entender, né, de que forma a reação ocorre, qual é o tamanho do reator que eu vou precisar para essa reação, tá? Tudo isso descrito por modelo matemático. Então, o engenheiro não tem para onde correr, ele precisa da matemática, porque uma vez entendido o fenômeno e descrito através de um conjunto de equações, eu preciso, tá? Eu preciso resolver esse modelo, tá? E resolver esse modelo passa por saber álgebra, né? Descrever através de geometria, e eu preciso de cálculo, né? Porque o meu modelo tem funções e derivadas integrais, então eu preciso, né, ter uma boa base, né, de matemática, tá?
e muito de cálculo numérico, porque, via de regra, o engenheiro não está necessariamente interessado na solução analítica. Quem está interessado na solução analítica é o matemático. Tá? O engenheiro está interessado numa estimativa da solução. Então a gente vai lá e usa um método numérico computacional para resolver. O importante é, eu preciso dessa solução para que eu possa então verificar se o meu processo ele é econômico. Então eu preciso desse valor. Tá? Não importa como ele é obtido. Tá? Bom, então os pilares. Termodinâmica, né? Vocês têm termodinâmica 1 e 2. Além de já ter visto em física, né, e fisicoquímica, os fenômenos de transporte, né, a gente estuda os mecanismos ali de transferência de calor, massa e quantidade de movimento. Então vocês têm fenômenos 1 e 2. Cinética química, tá? Que é uma área da fisicoquímica, da química, que estuda o mecanismo reacional. Vocês veem em química, em fisicoquímica e na disciplina de cinética e cálculo de reatores. Então, assim, é muito importante esses pilares da física e da química, né? Para que a gente possa, né, projetar, entender os equipamentos ali, calcular o tamanho dos equipamentos, quantidade de calor necessária, né, esses valores que eu preciso para estimar os custos lá na frente. Então, os fenômenos de transporte, né, são os três: transferência de quantidade de movimento, ou mecânica dos fluidos, tá? Uh, transferência de massa, né, que eu posso utilizar em diversos equipamentos de separação, tá? E transferência de calor, né? Todo fenômeno que envolver ali calor sendo transferido, adicionado ou removido, eu preciso então dimensionar esse equipamento, então eu preciso entrar nos fenômenos de transporte. As operações, né, elas são muitas. Então eu tenho operações que eu tenho de transferência de quantidade de movimento, eu tenho operações de transferência de massa, operações de transferência de calor e massa. E muitas vezes esses fenômenos, né, o que dificulta a sua modelagem e entendimento, eles ocorrem simultaneamente. Não tem assim, isso é termodinâmica, isso é fenômenos. A termodinâmica, por exemplo, em um trocador de calor, a termodinâmica ela me permite calcular quanto de calor eu preciso adicionar ou remover. Só que são os fenômenos de transporte que vai me dizer qual é o tamanho do equipamento que eu vou precisar para trocar essa quantidade de calor. Então eles conversam entre si, tá? Só que tem focos diferentes, né? Então nos equipamentos, né, a gente tem então que neles que ocorrem os fenômenos, né, reatores, né, destinados à reação química, trocadores de calor, são equipamentos destinados, né, a que o fluido do meu processo troque calor com um fluido externo, né? Então eu posso aquecer ou resfriar ou mudar de fase, tá? E os separadores, porque após a reação a gente tem diversas, né, a gente tem uma solução, uma mistura, e a gente precisa separar o produto que eu preciso vender daquilo que é o meu, não é o meu produto principal, ou os reagentes que não reagiram, a matéria-prima que está ali, eu preciso separar. E aí existem inúmeras separações, né? Que aí eu não vou entrar no detalhe, isso vocês veem nas disciplinas de operações unitárias, né? A gente vai ver só algumas aqui. Mas, por exemplo, eu posso separar por destilação, por absorção, por extração, né? Por filtração, decantação. Vai depender da mistura, se a mistura é homogênea, se ela é heterogênea, se é mais fácil separar, né, por destilação ou por, né, filtração, tá? Então, por exemplo, o meu produto é um sólido, tá? Num meio líquido. Eu posso, né, dependendo do tamanho, né, desse sólido, eu posso filtrar e aí o sólido fica retido, tá? Então, assim, ou não é uma mistura homogênea, o que eu posso fazer? Destilar. O que é destilar? Eu aplico calor, né? Como essas substâncias elas têm, né, tendência maior ou menor de se vaporizar, eu consigo separar o que a gente chama do mais leve do mais pesado. Então a destilação é uma operação bastante utilizada na indústria de processos, tá? Para separar, por exemplo, via aplicação de calor. E aí eu preciso calcular o tamanho que a coluna tem que ter, a quantidade de calor que eu preciso aplicar.
O que eu preciso aí? Termodinâmica, fenômenos de transporte, tá? Reator, eu tenho uma reação química ocorrendo. Eu preciso saber quanto de calor eu vou precisar adicionar ou remover. Eu preciso saber, né, qual o tamanho que o reator tem que ter. Então eu preciso termodinâmica, fenômenos de transporte, cinética química. Então eu preciso entender, né, os fenômenos que estão ali por trás, tá? Então aqui estão ilustrações para vocês de equipamentos da indústria, né? Tanques são utilizados de maneira geral, né? Para armazenar, para estocar, para, né, eu posso aquecer ou misturar dentro de um tanque. Bombas para movimentar fluidos, né, incompressíveis. Reatores, né, para reações químicas, trocadores de calor, coluna. Eu não vou dar muita atenção ao equipamento aqui porque a gente vai, né, mais para frente utilizar esses equipamentos para ilustrar, né, os cálculos de balanço material, balanço de energia, né, e algumas equações características de cada equipamento, tá? Uh, bom, aqui é um pouco sobre materiais, eu não vou entrar nesse detalhe, eu só queria contextualizar que a engenharia de processos, né, chamada de PSE, que é Process Systems Engineering, é uma área, de atuação, a minha área de atuação como pesquisador, tá? Olha onde ela se enquadra. Existem as ciências básicas, né? Química, física, matemática, os fundamentos de processo, termodinâmica, fenômenos e cinética, a engenharia de equipamentos, né? Onde a gente tem as operações unitárias, e a engenharia de processos. Então a engenharia de processos engloba tudo isso. Eu preciso desde a ciência básica, né, até o entendimento dos fundamentos, até o entendimento dos equipamentos e de que forma eles estão, né, interligados para construir o processo como um todo. E aí a engenharia de processos, né, ela se divide em três áreas: a área de projeto, que é o foco da nossa disciplina, tá? Então é nessa etapa eu defino o processo, né, calculo os custos, né, equipamentos. A etapa de controle, que uma vez que eu fiz o projeto, eu preciso garantir que o meu projeto funcione quando eu colocar ele em prática, em operação, funcione daquela forma que ele foi projetado. Para isso, um processo ele precisa de controle e automação. Tá? Eu preciso monitorar o meu processo, eu preciso, né, controlar o meu processo. Isso é foco da área de controle, que não é foco dessa disciplina. O pessoal que é da engenharia, né, da agroindustrial, da agroquímica, eles têm a cadeira de controle e instrumentação ministrada pelo professor Cassiano. Então aí vocês veem, né, um pouco mais, né, o que é controlar um processo, toda a parte de instrumentação e toda a parte de operação, que é o processo está projetado, está funcionando da forma como deve, mas ainda assim existe toda uma equipe de logística, né, de planejamento, que está vendo, por exemplo, monitorando o custo de matéria-prima, monitorando o mercado para definir, né, nessa parte do ano eu vou produzir mais isso do que aquilo, vou aumentar minha produção, no inverno eu diminuo, ou seja, essa é o pessoal está trabalhando com a operação, tá? Então observe, eu tenho um projeto, tá? Eu tenho um controle que mantém o projeto operando e a operação que está monitorando isso. Com isso eu posso mexer em condições operacionais. Eventualmente no projeto eu posso ter, por exemplo, dois equipamentos, sendo um equipamento auxiliar que eu posso utilizar para aumentar a minha produção em um determinado momento do ano. Então assim, essas etapas se conversam entre si, tá? Um pouco de operações vocês veem nas cadeiras de logística. A disciplina desse curso a gente tem pesquisa operacional, tá? Então a gente não está com foco no projeto, não está com foco no controle, nosso foco está no planejamento, tá? Então essa é a parte de operações. Bom, aí eu tenho alguns slides aqui falando, ilustrando um pouco ali controle, instrumentação. Eu vou pular isso para mostrar para vocês as ferramentas. Nosso foco aqui é o projeto, tá? Então, basicamente, tá? A gente tem
um entendimento dos fenômenos, né, dos fundamentos, e aí eu preciso descrever, né, isso através de modelos matemáticos. Esses modelos, né, via de regra, eles são grandes, tá? E complexos. Então nem sempre, né? Óbvio que a gente muitas vezes aqui ilustra, né? Ah, considere um reator com um reagente e um produto para facilitar os cálculos, mas na prática a gente pode ter vários compostos, várias reações acontecendo simultaneamente. Então assim, rapidamente o número de equações passa de 100. Então a gente, mesmo que a gente consiga resolver à mão, é uma perda de tempo a gente, né? Eu somar 100 termos, digamos assim, né, à mão, tá? Muito mais fácil eu utilizar uma planilha de cálculo, até porque muitas vezes eu altero um valor e aí eu preciso refazer a conta, então imagine eu ter que fazer tudo isso à mão. Então assim, é importantíssimo que vocês saibam somar, multiplicar, dividir, mas na prática, né, que a gente precisa de uma resposta rápida, a gente vai utilizar, por exemplo, uma calculadora, né, um computador para isso. Então eu tenho um processo, um modelo, tá? E aí eu tenho uma solução computacional. Outra vantagem da solução computacional, a gente pode fazer gráficos, a gente pode mexer, e o engenheiro vai estar sempre, né, interessado em mexer num valor, mexer numa, né, por exemplo, eu fui lá e mexi na temperatura e vejo como aquilo afeta todo o cálculo. Então imagina eu ter que refazer tudo isso à mão, tá? Mas é muito importante, né, como existem muitas variáveis envolvidas, o engenheiro ele não vai ficar tirando para todo lado, né, completamente perdido. Ou seja, o engenheiro ele vai perceber, olha, essa reação, se eu aumentar a temperatura, eu consigo talvez aumentar o rendimento da reação, tá? Então, assim, o que ele vai precisar saber para isso? Entender a reação que está acontecendo ali, se a reação é endotérmica, se ela é exotérmica, se essa reação ela é afetada pela temperatura, né? Ou ela é muito ou pouco afetada, né? Então, assim, eu preciso de um entendimento para que eu não fique completamente perdido nas minhas análises ali. E no final, eu preciso da análise, né, da solução do engenheiro. Como existem essas ferramentas, os simuladores, né, seria muito fácil, né, e perigoso eu contratar um técnico, ensinar esse técnico a usar o simulador e pronto. Mas o técnico ele não vai ganhar o emprego do engenheiro, porque ele não vai saber fazer essas análises, não vai saber, né, ele pode aprender a mexer. Você pode falar, mexa aqui né, e pega esse resultado. Mas ele não vai ter o entendimento que o engenheiro tem. Então, assim, é muito importante que, né, que se vocês trabalharem num processo, que vocês, né, e entendam aquele processo, né, entendam, né, estudem aquele processo, porque é a única forma que vocês podem ter de promover alguma melhoria nesse processo, tá? E mexer no processo na prática, né, pode ser perigoso, pode, né, causar prejuízos. Então, a descrição do modelo do processo através de um modelo matemático permite que eu possa mexer no processo, mexer virtualmente, né? Por isso que a gente chama de simular, né? Para ver, predizer, e aí eu mostro lá para o meu chefe, para o meu gerente, olha, se eu fizer essa alteração eu promovo, né? E essa melhoria. Mas é muito importante, né, que a gente, né, assuma as hipóteses durante a modelagem, né, que sejam representativas. Porque a gente começa a assumir várias hipóteses simplificadoras, que são muito interessantes, só que termina distanciando o meu modelo, né, a solução do meu modelo ali, da realidade. Então, será que eu posso confiar nesses cálculos que eu fiz? Eu preciso garantir de que eu não fiz, né, simplificações, né, em excesso ali no meu modelo, tá? Então, por exemplo, eu posso modelar todo o meu processo assumindo que as misturas gasosas se comportam como um gás ideal. Facilita toda a minha vida. Porém, será que isso é realidade? Será que a gente não está
prevendo que a gente vai ter um aumento de lucro e na verdade a gente vai ter uma diminuição. Então, assim, a confiabilidade nos resultados está atrelada à confiabilidade na sua modelagem, tá? É muito assim, existe uma tendência, né, um desejo de simplificar, né? Mas a gente precisa fazer essas simplificações com algumas ressalvas, né? Porque o modelo fica mais fácil de resolver, mas também a solução fica mais distante da realidade. Bom, a primeira coisa, né, assim, é descrever o processo através de uma figura esquemática. Essa figura, né, eu posso ter um nível de detalhamento bem, né, pequeno, como eu posso ter, né, simplesmente um bloco representando o processo. Então isso é o que a gente chama de fluxograma de processo, tá? Aqui está um exemplo de um fluxograma. Então o fluxograma acompanhado de um descritivo, né, vai me dizer o que que ocorre. Então o reagente tal entra no reator a 80 graus e aí passa pelo reator, depois vai para o vaso 1, né? E desse vaso vai para uma torre de destilação. Então assim, a gente, né, eu não vou descrever esse processo aqui, a gente vai dar um foco maior, né, na sequência, mas assim, a gente tem uma figura que junto com o descritivo, né, nos permite entender um processo. Então, se vocês forem trabalhar em um processo, né, existente, que já foi projetado, né, se ele não for muito pequeno, né, que foi feito de maneira meio que artesanal, vocês vão ter esse descritivo, esse documento registrado, né, o fluxograma do processo ali. Então existem ferramentas para isso, né? Existe uma ferramenta bastante popular que é o Visio, que foi adquirido pela Microsoft, né, há muitos anos, mas era inicialmente uma ferramenta independente. Existe o AutoCAD. Então, o objetivo dessas ferramentas é simplesmente fazer o desenho, tá? Então ele já tem, digamos, bloquinhos que são os equipamentos, né? Se eu voltar aqui, a gente está vendo uma torre aqui, ou seja, ele já tem um bloquinho pronto ali, que aí você arrasta, né, e cola ali, e aí as setas você vai ligando. Então ele já facilita bastante o desenho. Isso é só desenho, tá? Eu uso bastante o Visio, né, apesar de ser uma ferramenta, né, paga, mas o Visio é bastante, né, usual, e como ele é do Microsoft, né, Professional, vocês, né, podem encontrar uma versão de avaliação e também alguma empresa pode ter essa ferramenta, porque não só ele é utilizado na área de engenharia de processos, mas por exemplo circuitos elétricos, plantas baixas na arquitetura, qualquer outra área da engenharia ou de desenho a gente pode utilizar essa ferramenta. A facilidade é já ter os íconezinhos, né, para a gente fazer o desenho ali com certa facilidade. Os simuladores, né, eles não são ferramentas para criar o desenho, tá? Ele tem os bloquinhos, só que esses bloquinhos ele já tem dentro dele já, né, um modelo. Então assim, que modelo que é? Aí eu preciso olhar o manual do simulador. Tá? Quando vocês vão lá no Excel e pedem para ele efetuar o cálculo de algum índice, ou seja, alguém implementou aquele código, alguém assumiu as hipóteses e você precisaria ir lá no manual para descobrir como é que está sendo feito aquele cálculo. Tá? Porque principalmente quando é uma estimativa e existem diversos métodos, né, de fazer essa estimativa, eu preciso saber que método que ele está utilizando aqui. E muitas vezes, né, por uma questão de, né, competitividade, a ferramenta ela não diz como está sendo feito o cálculo. E esse é o problema, às vezes, dos simuladores. É você não saber como está sendo feito o cálculo. Então, como é que você confia? Bom, você vai ter que comparar, validar o seu cálculo com valores reais para ver se realmente ele está calculando direito, tá? Mas existem dois tipos né, principais de simuladores. O sequencial modular, que ele é orientado, né, a blocos, ou seja, eu arrasto os blocos e conecto eles e aí ele conecta por equações. Ou orientado a equações. O sequencial modular ele é bem fácil de utilizar, né, no sentido de que
é mais intuitivo você conectar os blocos. Já o orientado a equações, ele requer um entendimento, né, melhor do engenheiro. Eu pego pacotes de equações, né? Então, assim, eu diria assim que os iniciantes vão preferir sempre o sequencial modular do que os orientados a equações. Os dois têm como objetivo, né, facilitar a sua modelagem, porque e não só a modelagem, né, porque ele já tem equações embutidas, mas também ele tem métodos numéricos de resolução e muitas vezes ambientes para fazer gráficos e análise dos resultados ali. Então, por exemplo, a gente tem alguns simuladores aqui. Um dos mais famosos é o Aspen, tá? Só que é um simulador muito caro. Mas uma indústria, né, por exemplo, muito grande, vai ter licenças desses softwares. Uma empresa de projetos vai ter essas licenças, tá? Mas a gente tem também, gente, alguns simuladores, aí óbvio que eles não são tão sofisticados, mas outros que são gratuitos, tá? E aí a gente pode utilizar também. Olha aqui, por exemplo, alguns simuladores. O DW-Sim ele é gratuito. Alguns trabalhos de conclusão do nosso curso utilizam o DW-Sim como simulador. Agora mesmo a gente tem um ou dois trabalhos que está utilizando esse tipo de ferramenta. Olha aqui o RaiSys, por exemplo, tá? Você tem aqui embaixo assim, né, um pallet com os equipamentos. Aí você vai lá e arrasta o equipamento e coloca nesse ambiente. E aí você conecta. Eu preciso clicar sobre o equipamento para dizer, né, algumas especificações. Tipo, isso é uma coluna de destilação que trabalha a pressão atmosférica. Só que ele já vai te fazendo perguntas ou já te dá as opções meio que intuitivas, tá? Quando eu coloco uma corrente de processo entrando aqui, eu preciso dizer quais são as substâncias que estão ali, tá? Por exemplo, a água, a etanol, né, a acetona. Então eu preciso dizer quais são as substâncias, preciso eventualmente dizer qual é a quantidade que elas estão ali. E eu preciso, né, para fazer os cálculos de calor, né, trabalho, eu preciso de um modelo termodinâmico para representar essa minha mistura. E aí os simuladores, né, essa é uma das grandes vantagens, é ele ter pacotes, né, de modelos termodinâmicos prontos. Porque uma das coisas que dificulta bastante o cálculo é a termodinâmica, porque eu preciso de modelos complexos para estimar, por exemplo, uma entalpia, para que eu possa calcular a quantidade de calor. Aqui nesse curso a gente vai assumir, por exemplo, como nossos cálculos vão ser feitos, né, meio que manuais, a gente vai utilizar gás ideal. Mas no simulador, se eu fosse fazer o cálculo assumindo, tá, equação de estado de Peng-Robson, por exemplo, né, nossa, eu dificultaria bastante o meu cálculo, não tornaria impossível, tá? Mas ele dificultaria bastante. E num simulador eu posso escolher o pacote termodinâmico. Mas aí, né, a pessoa não entende nada de termodinâmica, escolhe qualquer pacote, ou seja, eu preciso escolher o pacote termodinâmico adequado. Então é aí que entra a análise, né, do engenheiro, tá? Além de a gente ter, né, simuladores de processo, né, que são ferramentas muito específicas, tá? Por isso elas são mais difíceis de vocês conseguirem encontrar na internet, tá? A gente tem, por exemplo, o MATLAB, né, que é uma ferramenta também paga. Ele tem um simulador interno também que facilita a nossa vida. Mas além disso, a gente tem alguns outros simuladores, por exemplo, Consol, né, o Fênix, o CFX, o OpenFOAM, que, né, são muito voltados para resolver as equações de fenômenos de transporte, tá? Sem fazer muitas simplificações. Então, assim, se a gente precisar de uma coisa detalhada, por exemplo, esse perfil aqui, se for um perfil de temperatura aqui dentro de um equipamento, essas figurinhas coloridas, né? Eu precisaria de um simulador, né, de fluidodinâmica computacional. Ou eu posso usar uma linguagem de programação, né? A linguagem de programação me permite que eu escreva os códigos, né? Que eu escreva os meus modelos. Muitas dessas linguagens elas têm pacotes, né, prontos de
por exemplo, métodos numéricos de solução. Então, assim, né, por exemplo, bastante usual hoje em dia é o Python, né? Então a gente tem, mais antigamente se usava bastante Fortran, né? Então a gente tem essas linguagens de programação, algumas outras linguagens, né, que são, né, mais amigáveis para o usuário, que é como uma grande calculadora, né? O MATLAB, né, ele é bastante utilizado. Eu utilizo o MATLAB já tem uns 20 anos, tá? É, eu dava cursos de MATLAB desde a graduação. Eu dei várias vezes curso de MATLAB. Porque essa ferramenta, ela é como uma grande calculadora, mas um ambiente que me permite trabalhar com manipulação de matrizes, gráficos, tudo nesse mesmo ambiente, tá? Uh, o Scilab e o Octave, né, são bastante utilizados aqui no nosso curso, porque eles são genéricos do MATLAB. Eu utilizo bastante o Octave, o professor Gustavo gosta bastante do Scilab, mas eles se espelharam no MATLAB, tá? Como o MATLAB é uma ferramenta paga, ele é mais sofisticado, os gráficos, as ferramentas que tem disponível, mas a base de cálculo é a mesma. Tendo uma linguagem de programação, sabendo programar, sabendo algoritmos e cálculo numérico, nada impede de você resolver um problema computacional, né? Assim, se a gente for pensar numa coluna de destilação, eu vou ter ali muitas vezes 100, 200 equações, né? Eu não consigo resolver isso sem um método numérico. Uma outra ferramenta, né, para coisas um pouco mais simples, né, no caso de cálculos de processo, é o Excel. O Excel é extremamente interessante para a parte econômica, para a parte financeira, mas quando vai para resolver equações diferenciais, aí ele é mais amarrado do que um Octave, um Scilab, tá? São ferramentas bem interessantes. Mas tem outros também aqui, tá? O Polymath, o MathCAD, então tem ali diversas ferramentas que a gente pode utilizar. Existem softwares, né, chamados de sistemas de modelagem, que são voltados para a otimização, porque depois que eu fiz o meu modelo, né, muitas vezes eu preciso fazer uma alteração para buscar o máximo ou o mínimo de uma função. A gente vai ver, né, o conceito de otimização de processos, né? Então a gente vai ver o que é essa função que a gente quer maximizar ou minimizar, e aí existem ferramentas específicas para isso, né? Aqui eu tenho GAMS, AIMS, Lindo, Lingo, Ciplex. Eu utilizo bastante o GAMS, desenvolvo vários trabalhos, né? Ou em Octave, ou em GAMS, ou em Excel. Mas eu utilizo bastante o GAMS para a minha pesquisa, né? Ou seja, os meus modelos matemáticos eu utilizo o ambiente GAMS para obter as soluções, né? E aí a gente pode, né, por exemplo, promover melhorias num processo existente ou projetar um processo novo utilizando a ferramenta de otimização. Então nesse semestre, tá? Eu e a professora Juliana, a gente está orientando o acadêmico Alex Bruno, e ele está fazendo um trabalho utilizando o GAMS, tá? Então lá, mas quando ele for fazer a apresentação final, né, eu vou convidar vocês que, né, possam olhar. A partir desse momento, vocês já estão chegando na metade do curso para o final. Então é muito importante que vocês já vão identificando, né, áreas possíveis para realizar o seu TCC, né, para assim, ou áreas de interesse, né? Mas é bastante interessante que vocês, né, hoje que vocês conseguem fazer isso online, vejam uma ou outra apresentação que te interesse ali do TCC. Lá no site do curso, né, da Engenharia Agroindustrial, vocês vão encontrar os TCCs anteriores, né, os temas. Então, assim, talvez vocês já irem pensando, né, que áreas que interessam. Mas não se preocupem muito com isso, porque, né, quando vocês chegarem nas cadeiras mais específicas, aí é que vocês vão perceber o que vocês gostam ou não, ou mais ou menos, né? Então depende muito de cada um, né? O que cada um gosta. Bom, então pessoal, resumindo aqui, tá? A gente tem um processo,
a gente constrói um modelo, resolve esse modelo, né, no computador, analiso essas soluções ali, mexo, né, ou no meu modelo aqui, no meu, né, na solução, e aí eu posso promover, não só colocar esse projeto em prática, né, implementar, como mudar um processo que já existe, né, inserindo um novo equipamento ou simplesmente alterando a maneira de funcionamento do processo. Tá? Então é muito importante que vocês não tenham nenhuma aversão, né, a ferramentas computacionais. O objetivo delas é facilitar a nossa vida. E hoje, então, assim, vocês, né, para se inserir no mercado, se for para a área de engenharia de processos, vocês vão precisar ter domínio de algumas ferramentas computacionais. Isso vai, né, aumentar bastante a sua competitividade, né, na hora de, né, por exemplo, ganhar uma vaga ou ir para uma área. Então, vocês precisam, né, estarem aptos a utilizar essas ferramentas computacionais, ter algum domínio sobre alguma delas, né? De preferência as mais usuais.